A graça e a paz, queridos. A graça e a paz a todos os irmãos que estão chegando agora na nossa live especial do Partir do Pão. Hoje, sexta-feira, dia 17/7. Graça e paz, pastor Argolo. Graça e paz, pastor Rodrigues. Eu não gosto muito do tal do Bispo Rodrigues, é ruim, sabe? É porque tem um tal do Bispo Rodrigues aí que pode confundir comigo. Você tem razão, é bom não confundir não, pastor Alexandre. Graça e paz a todos os irmãos que estão chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa live especial do Partir do Pão. Hoje estamos aqui novamente compartilhando a tela e compartilhando o espaço com o nosso querido e ilustríssimo pastor Josué Argolo. Seja bem-vindo, pastor, novamente. Muito obrigado pelas palavras tão carinhosas, tão aconchegantes, pelo ilustríssimo. A recíproca é verdadeira. Também aproveito a oportunidade para cumprimentar os irmãos que estão agora conosco, 32 irmãos já estão conosco nessa live, que é muitíssimo especial, que todos sintam-se abraçados, sintam-se bem acolhidos nessa live do nosso Partir do Pão. Que bom, glória a Deus. Tivemos aí algumas lives com alguns outros pastores, né? Tivemos live com o pastor Marcos Oliveira, com o bispo Eleilson, com o nosso querido irmão Luiz Amaral, o pastor Luiz Amaral. Por último, tivemos a live com o nosso querido irmão Marcos Gomes, né? Que é o líder do grupo lá da Bahia, nas Simões Filhos, né? E por isso ficamos um tempo aí sem nos encontrar aqui nesse espaço, mas para mim é uma alegria imensa poder voltar a compartilhar contigo, viu, pastor Josué? Esse espaço aqui. Muito bom mesmo. Agradeço, pastor. Agradeço realmente, repito, esse carinho que o irmão sempre demonstra para comigo, e eu tenho também esse mesmo carinho, e é uma honra estar compartilhando a live com o pastor nessa noite. Que maravilha. Queridos, como vocês sabem, a nossa live, o nosso Partir do Pão agora é feito por meio de live, em razão desse período da pandemia. Estamos evitando reuniões presenciais em que se manipulam os elementos do Partir do Pão, o pão e o vinho, mas com certeza, por meio desse canal, nós podemos ter a nossa comunhão, podemos refletir um pouco acerca do significado do Partir do Pão, né? Desde os primórdios da igreja, a primeira igreja primitiva, que os nossos irmãos partem o pão. A princípio foi o próprio Jesus Cristo quem nos orientou, dizendo que até que ele viesse, que nós partíssemos o pão como um sinal do nosso conhecimento e do nosso reconhecimento da obra de redenção que ele efetuou por nós e de todos os resultados da obra de redenção. O pão e o vinho, no primeiro momento, representam o corpo de Cristo, que foi dado por nós na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, mas o significado se estende ainda muito mais, em que inclui a cada um de nós que cremos nessa obra de redenção. Não é mesmo, pastor Josué? É isso mesmo, pastor Alexandre. A reunião do Partir do Pão, ela com certeza absoluta é uma das reuniões mais belas, mais significativas da igreja na sua expressão local, porque ela tanto aponta para a morte, para o sacrifício, para a entrega de Cristo, mas como o próprio Senhor Jesus Cristo estabelece que nós deveríamos fazer, ele fala para os seus apóstolos, mas isso se estende a nós, em memorial até que ele venha. Então, é uma reunião que ela liga a eterna redenção, mas também liga escatologicamente a segunda vinda de Cristo. Então ela nos dá uma segurança daquilo que foi feito e nos dá uma esperança e também uma certeza e uma segurança naquilo que virá, que é a vinda de Cristo. Que maravilha, esses dois pontos que você colocou, muito bem colocados, por sinal,
estabelecem aí esses dois grandes marcos, né? O marco do Calvário, em que ali há a manifestação pública da morte do Cordeiro de Deus, que foi imolado desde a fundação do mundo, desde a fecundação do mundo, que o Cordeiro de Deus já havia ali sido imolado, no sentido da sua entrega, da sua doação, a doação de si mesmo para gerar organicamente o cosmos. Sabemos que o mundo procede de Deus, e esse doar a si mesmo, enquanto a quinta essência que gera todas as coisas, isso já é morte, já é morrer, já é se entregar. Então nós temos tanto a morte antes de todas as coisas, como a origem de todas as coisas, o Cordeiro de Deus que foi imolado desde a fundação do mundo, essa morte manifestada no tempo, quando Cristo em Jerusalém, há 2000 anos, na cruz do Calvário, lhe manifestou o seu coração de completa resignação, de doação, de obediência, de submissão, de entrega, como que os cravos, o sangue, os golpes que Cristo sofreu na cruz, como uma manifestação explícita, pública, do ser divino, que é de plena doação de si mesmo, e isso agora apontando para a segunda vinda de Cristo, porque o partir do pão nos é orientado, como você bem colocou, que devíamos nós fazer em memória de Cristo até a sua volta. Então nós temos aí toda a história da humanidade preenchida e marcada pela presença do pão e do vinho. O pão e o vinho simbólicos, né? Que apontam para a pessoa de Deus enquanto pão vivo, o Cristo que entregou o seu corpo por nós, o seu sangue derramado. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. Estamos aí reunidos, embora virtualmente, para celebrar, portanto, esse coração carinhoso do nosso Pai Celestial, esse coração de amor, de entrega, esse coração de misericórdia para com todos nós. Sim, é verdade, pastor Alexandre. Eu gostei muito da expressão que você utilizou. Eu gostaria de falar algo e refletir junto com você quando você diz da seguinte maneira, que o Cordeiro ele foi morto desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, no sentido de fecundar no tempo. Ele entra no tempo para fecundar aquilo que já foi feito anteriormente. Eu gosto dessa expressão que você utilizou, fecundar a redenção. Eu acredito que nós tenhamos que pensar sobre isso. Ter no nosso coração, ter no nosso espírito, também essa redenção, não apenas fecundada, porque ela já existe de fato em nós, mas também desenvolvida. No mesmo espírito de João, capítulo 12, versículo 24. Eu sei que nós iremos ler um outro texto hoje, que é o capítulo 17, iremos compartilhar algumas coisas, mas quando você fala da fecundação da redenção, eu me lembro desse texto, onde o próprio Cristo, ele declara, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. E olha só, nós estamos aqui com mais de 70 pessoas, apenas uma parcela representativa do corpo místico, do corpo universal e atemporal de Cristo, que nos fala sobre essa fecundação da redenção, que nos fala sobre essa propagação da vida de Deus em Cristo Jesus, que na morte, que na encarnação, que na morte e na ressurreição foram de fato dispensadas em uma realidade maior para as nossas vidas. Não que nós não tenhamos essa vida desde o nosso nascimento. Todo ser humano, de fato, ele já recebeu essa vida, já está nessa vida, mas a gente recebeu agora uma realidade, tanto de estarmos ligados à morte fecundada em nós, e também de estarmos ligados à ressurreição de Cristo fecundada em nós. Eu gostei muito dessa palavra, da sua expressão, da fecundação, da redenção. Dá uma mensagem, viu? Que maravilha! E esse texto que você cita, de João capítulo 12, versículo 24, é que liga agora a nossa própria experiência a esse panorama cósmico que foi apresentado nessa introdução, quando ligamos a origem do mundo, a fecundação do mundo, o Calvário e a segunda vinda de Cristo.
Esse texto que você trouxe, ele fala dessa unidade. Uma vez que Cristo ele morre na cruz do Calvário, como o grão de trigo, que ali o grão foi rompido a sua casca, né, quando a carne de Cristo é rasgada, para que o germe da vida pudesse então germinar, crescer e produzir muitos frutos. Nós sabemos pelo próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, né, o capítulo 10, melhor dizendo, em que ele fala que nós somos os muitos grãos. Ou seja, um único grão, ele morreu, ele rompeu a casca da sua humanidade, germinou a vida dele, então, ali brotando para gerar agora muitos grãos que estão num único pé, digamos assim, né, de trigo. Ou seja, agora nós fazemos parte de uma unidade. É isso que a redenção de Cristo implica. Infelizmente, pastor Josué, fala-se muito sobre a morte de Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, isso é uma verdade, obviamente, mas poucos compreendem ou param para refletir sobre o significado profundo da morte de Jesus, que é o morrer para gerar, então, esses muitos filhos, no sentido de que aqueles que creem no Evangelho constituem agora uma unidade. Não que não fosse antes desse momento unidade com Deus, com os homens e com o cosmo. A unidade de Deus com a sua criação, ela é intrínseca, ela é inviolável. Não se pode romper a criação de Deus. Entretanto, Satanás, o primeiro, ele criou um rompimento, gerando uma separação no âmbito da sua consciência e do seu coração. E os homens, então, desde Gênesis capítulo 3, quando ali o homem decide viver sem Deus, viver para si mesmo, ali acontece o que a teologia, né, especulativa chama de queda do homem. Ali houve a desintegração do homem de Deus, a desintegração do homem do cosmo, a desintegração do homem com a humanidade, mas a desintegração que aconteceu no coração, o surgimento do ego, o ego enquanto um conceito orgânico gerado na consciência do homem, em que agora o homem iludido acredita ser ele a causa própria da sua existência, ou que ele acredita que é possível, ele enquanto um ramo da videira, fatalmente, ele pode viver independentemente da videira. Por isso Jesus fala em João capítulo 15, né? Se permanecerdes em mim, um permanecer de consciência, um permanecer de coração. Mas desde que o homem ele decidiu viver por meio da árvore do conhecimento, viver independentemente de Deus, que houve então essa separação, termo diabo, que vem de diabolos, esse rompimento de comunhão, esse rompimento de dependência, esse rompimento de relacionamento na consciência humana, de sorte então que agora o cosmo, embora seja em natureza uno, acontece que há muitas consciências como que evadidas dessa unidade, e então o cosmo acabou por se tornar um caos. Ou seja, o caos que é o oposto da unidade, em razão dessa consciência do homem separada de Deus. Aí os pecados, a angústia, a depressão, o medo, as doenças, tudo isso apresenta esse caos da separação do homem de Deus. E a redenção, portanto, ela visa essa reconciliação. Ou seja, Cristo morre na cruz do Calvário, não somente para mostrar ao universo o princípio dessa unidade, mas para mostrar a necessidade de todo homem, crendo nele, refazer esse caminho na consciência de volta ao Pai, para voltar a essa unidade na consciência e no coração com Deus. A grande prova, antes de eu passar a palavra para você novamente, seria o texto de João capítulo 17. Porque ali nós temos a oração sumo sacerdotal de Jesus. Nós encontramos na Bíblia muitas orações, os salmos estão repletos de orações, nós vemos orações de muitos patriarcas do Antigo Testamento, de profetas do Antigo Testamento, mesmo no Novo Testamento,
há uma série de orações, há a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, mas nenhuma delas tão sensível ao propósito eterno de Deus quanto a oração que Cristo fez em João 17, que é a oração pela unidade dos homens com Deus. Sim, é verdade. E quando você fala a respeito desse processo de religar o homem que está separado na sua consciência de Deus, porque, de fato, a unidade de Deus e a sua criação, ela é inviolável, eu me lembro do termo religião. Então, em termos práticos, em termos espirituais, a redenção, eu quero que os irmãos entendam perfeitamente a minha colocação, a redenção é a nossa verdadeira religião. Em que sentido? Porque nós somos religados com Deus por intermédio da redenção. Então, essa semente da redenção, essa fecundação da redenção, o grão de trigo, ele morre, ele produz muitos outros grãos de trigos, e nós estamos nessa unidade, e assim eu costumo dizer, não é a primeira vez que eu falo isso, que a vida ela é extremamente simbólica. E nós temos, então, o grão de trigo que morre, mas que é sepultado e está no túmulo, naquele túmulo escuro, naquele túmulo vazio, que é uma representação de um útero escuro, e sai daquele útero ali um novo homem. Veja bem, pastor Alexandre, o processo pelo qual nós somos convidados a passar através ou por intermédio da redenção. Nós, então, nos unimos à morte de Cristo, ele apenas como o único trigo que morre, mas agora ele compartilha essa essência redentora com nós, conosco, e então nós participamos agora também dessa mesma esfera, desse mesmo espírito de redenção. Então a redenção, ela não é apenas uma doutrina para nós. A redenção, ela é prática. A redenção, ela é orgânica para nós. Até nos levar, então, em ressurreição ao túmulo, e nós saímos com Cristo também daquele túmulo, unidos a Ele, no novo homem, ou como um novo homem. Mas o Senhor coloca uma questão que é importante, que é a questão da separação das consciências humanas da consciência do próprio Deus, que é a consciência máxima do universo. E eu me lembro agora do texto de João 17, que o Senhor também apresenta. E é interessante que no versículo 20, o Senhor ele já faz um rogo. Jesus Cristo ele roga ao Pai. E essa oração do capítulo 17 de João, que é uma das orações mais importantes da Bíblia, porque é um capítulo extremamente vital e vitalizante, é muito orgânico esse capítulo, e os versículos 20 e 21 são importantes, porque a partir desse rogo, o Senhor ele roga por quem? Pelos discípulos, ele roga por aqueles que estavam próximos, mas esse rogo da unidade é um rogo que se estende um pouco mais. Poxa, que maravilha! Quando Jesus faz esse rogo no capítulo 17, versículo 20, em seguida ele diz que o desejo do seu coração, aquilo que estava no seu coração, é importante nós ligarmos essa oração de Cristo aos momentos que se seguem ao capítulo 17, que é quando exatamente Cristo ele já vai ali, daí em diante ele vai em direção ao Calvário, né? Ali capítulos 14, 15, 16 e 17 de João, são os momentos ali preliminares que antecedem a morte de Cristo na cruz do Calvário, a morte de Jesus na cruz do Calvário. E essa oração, portanto, ela deve ser entendida à luz da obra que ele haveria de realizar na cruz do Calvário. Ou seja, essa oração, mais conhecida como a oração sumo sacerdotal, é quando Cristo intercede pelos homens, intercede pelos seus discípulos, intercede por todos aqueles que viriam a crer no seu nome. A sua oração é que todos nós sejamos um. E ele diz, assim como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam também eles em nós.
E aqui é importante fazer uma pequena, trazer uma pequena explicação, porque não raras vezes, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, assim como tu és em mim, eu em ti, não raras vezes os teólogos, né, eles conseguem perceber aí um texto que provaria a Trindade Divina. E ainda que nós não tenhamos nada absolutamente contra a Trindade Divina, pelo contrário, mas a questão é que esse texto está falando não de uma unidade essencial da Trindade, mas o texto está falando de uma unidade de coração, uma unidade de espírito. Ou seja, assim como eu e o Pai somos um, totalmente unidos, não há nada entre eles, nenhuma inimizade, não há nenhuma separação, nenhum desacordo, nenhuma desarmonia, nenhuma desavença. Pelo contrário, o Filho é totalmente amável e se entrega ao cumprimento da vontade do Pai. Ele diz, eu oro para que os discípulos, os meus discípulos, e todos aqueles que no futuro ainda vierem a crer no meu nome, que eles também sejam um em nós. Ou seja, nós somos convidados a participar dessa unidade com o Pai e com o Filho, que é uma unidade de consciência, é uma unidade de coração. Daí os 4 capítulos que nós estamos nos referindo, do capítulo 14 de João ao 17, traz essa ideia muito claramente. Capítulo 14 mostra ali Jesus dizendo que ele estava indo à cruz para poder preparar um lugar na casa do Pai para todos os que estavam dispersos. Então ele anuncia que a obra de redenção é trazer para si, trazer para a casa do Pai, reunir todos os seus filhos que estão dispersos em razão do pecado. O capítulo 15, ele apresenta aquela parábola da figueira e dos ramos, da videira, né? E dos ramos, para falar dessa unidade essencial e da necessidade da unidade do coração. Quando ele diz, todo ramo que estando em mim é a unidade essencial, mas não dá fruto, ele diz, permanecei em mim, esse permanecer é a unidade do coração. Então, capítulo 15 e 16, o capítulo 16, então, o capítulo seguinte, ele fala sobre o Espírito Santo. Exatamente o elemento divino em todos nós que gera essa unidade em nós. Ou seja, quando diz que nós recebemos o Espírito, não quer dizer que nós não o tínhamos, mas que agora o Espírito Santo, não somente ele está no homem organicamente pelo princípio da sua imanência, mas agora ele habita esse coração reconciliado. Ou seja, esse homem, ele tem comunhão com Deus. O habitar divino não é apenas estar presente no homem, mas é o relacionamento em amor. Por isso, no capítulo 17, então, ele faz a oração para que isso que ele vem anunciando desde o capítulo 14 aconteça. E o partir do pão que nós hoje celebramos, ele fala disso. Ele fala da redenção, que é de onde brota o Espírito de Deus. Então, olha aqui, a palavra Espírito de Deus, infelizmente, desculpe eu interromper novamente o meu pensamento, mas as pessoas sempre querem defender o Espírito Santo em termos de trindade, em termos de dons, em termos de manifestações, e se esquecem de parar um pouco para refletir sobre a expressão Espírito de Deus. Ora, se é o Espírito de Deus, não pode ser outra coisa além de Deus. É o próprio Deus. E é Espírito porque fala do mais íntimo ser divino. Então, quando o homem participa desse ser mais íntimo de Deus, é que ele agora foi reconciliado. Ele está totalmente amalgamado, não somente essencialmente, mas necessariamente, e também por meio da sua própria vontade, que conhece o Pai, que agora percebeu que a obra de redenção por ele anunciada também nos reconcilia, e nós somos então trazidos para essa unidade. Daqui a pouco nós vamos comer o pão e vamos beber o vinho. A princípio, esse pãozinho, aqui eu estou com um pedacinho de pão aqui, esse pãozinho é apenas um pão, a princípio. Mas a nossa oração e desejo é que todos que estão agora conosco,
entendam o significado desse pão. Ou seja, um pão que, por um lado, fala do corpo de Cristo, partido por nós. O pão enquanto esse símbolo dessa redenção, de onde brota esse espírito de redenção, esse espírito de reconciliação, essa palavra da reconciliação, e que agora todos quantos são reconciliados nessa redenção, ou por meio da redenção, formam agora, numa segunda instância, este único pão. Ou seja, um único pão que representa a nossa unidade com Deus. Então, que coisa grandiosa é poder celebrar essa noite com todos os irmãos que estão conosco. Creio que a maioria são irmãos do Ministério Apostólico de Volta à Palavra, mas isso também não faz a mínima diferença, uma vez que o corpo de Cristo não é o Ministério Apostólico de Volta à Palavra, mas são todos aqueles que voltaram para a casa do Pai, que desfrutam dessa reconciliação. E quando o homem se reconcilia com Deus, automaticamente ele se reconcilia com toda a criação. Por isso que no mesmo capítulo 17 de João, Jesus vai dizer assim, olha, quando o mundo vir que vocês são um só, o mundo crerá em mim. Ou seja, esse texto me deixa gera em mim algo muito grande, uma expectativa muito grande. Porque me parece, pelo que o texto diz, e ele diz claramente, ele não diz por figura, ele não diz por metáfora, ele diz que quando o mundo vir essa unidade dos filhos de Deus, e não entendamos unidade da plataforma doutrinária, não, nem dos hinos cantados, que embora sejam belíssimos, mas que estão, enquanto estiverem apenas sendo cantados, não tem realidade espiritual. Mas quando o mundo vir que o nosso coração foi tratado, quando o mundo vir que o ego, que é a raiz do pecado original no homem, tiver sido completamente arrancada pelo poder da cruz, pelo poder da morte de Cristo, então o mundo perceberá, então nisso, a verdade de Deus. Olha a nossa responsabilidade. O mundo precisa ver em nós essa obra de redenção efetuada, essa reconciliação realizada em nós, de fato e de verdade, como diz o texto, para que o mundo creia. Então, o mundo crerá finalmente em Deus, crerá em Cristo, pela instrumentalidade da igreja, que hoje no tempo não somente celebra a morte de Cristo, mas se torna ela própria o pão espiritual da unidade, para que o mundo leia em nós as virtudes de Cristo. Glória a Deus. Pastor Alexandre, Deus é um Deus de unidade. É o Deus da unidade. E o senhor colocou agora há pouco, de maneira muito sábia, falando sobre essa unidade nesses 4 capítulos especiais do Evangelho de João. Apenas para reforçar a ideia, nós temos no capítulo 14 a unidade sendo vista em uma só casa, uma única habitação. É uma única casa, uma única morada. Deus habita no homem e o homem habita em Deus. Então nós temos uma única casa, no capítulo 14. No capítulo 15 nós temos uma única videira. No capítulo 16 nós temos um único Espírito. E no capítulo 17 nós temos uma única consciência, um único coração. Por isso que podemos dizer categoricamente que Deus ama a unidade. E nós amamos Deus. Portanto, nós também devemos buscar e amar a unidade. É interessante que quando o irmão coloca o versículo 21 falando que a unidade ela é um testemunho de que o Pai enviou a Jesus Cristo, nessa reunião tão singela, nessa reunião tão simples que nós fazemos todos os meses, seja agora em nossas casas ou de modo presencial quando nós fazemos também, essa reunião do partir do pão, ela é uma proclamação, talvez,
uma das mais fortes declarações, talvez uma das mais fortes propagações evangelísticas da face da terra. Quando nós partimos o pão, nós estamos evangelizando. Mas em que sentido? Nós estamos declarando e dizendo: o Pai enviou Jesus Cristo. Glória Cristo é o enviado do Pai. Então, o partir do pão, nesse sentido, é uma propagação do Evangelho resgatador, do Evangelho libertador, do Evangelho acolhedor, do Evangelho que nos traz uma nova e uma viva consciência em Cristo, do Evangelho que nos faz lembrar que nós somos um com Deus, que nós somos um com o Espírito Santo, que nós somos um com Cristo e que nós somos um com os homens, com os irmãos, com a igreja, com a humanidade. E isso nos desperta, então, no coração, um sentimento de fato de unidade com a igreja, de unidade com os homens, de unidade com o Pai. Isso é verdade. E eu quero ressaltar aqui, pastor Josué, quando Cristo ele diz, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Então nós temos aqui 3 coisas que eu gostaria de ressaltar. O primeiro é quando ele diz, assim como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Começando da hierarquia, lá de cima do próprio Deus. Ou seja, Cristo ele anuncia uma unidade. Ele, o Pai e o Filho, eles são o modelo da unidade. Vemos um filho totalmente submisso ao Pai, que leva a obediência ao Pai, a última consequência, como diz Paulo aos Filipenses, que ele sofre a morte de cruz, a última consequência da sua obediência. Vemos o Cristo de Deus que cumpre toda a vontade do Pai, tudo isso não coercitivamente, mas tudo isso na base do amor. E em contrapartida nós temos o Pai que elege o Filho como o seu amado. Ou seja, essa unidade é uma unidade em amor. Não é uma unidade porque a doutrina exige, não é uma unidade porque nós somos obrigados a ser um. Não é uma unidade coercitiva, mas é uma unidade que brota do conhecimento e do reconhecimento de quem Deus é. Então, o Filho reconhece no Pai ali a divindade. E o Pai reconhece no Filho como sendo o Filho, ele próprio, enquanto a expressão para o mundo. Essa unidade é o primeiro ponto que eu vejo no texto. E Cristo diz que agora eu oro para que os homens sejam um como nós o somos. E agora ele está dizendo, então, os homens precisam de experimentar essa mesma unidade. E aqui é um ponto importante que eu quero refletir com os irmãos, porque estamos partindo o pão. Como você disse, uma reunião das mais belas da igreja, das mais significativas da igreja, porém, das mais graves que a igreja possui. Basta que leiamos 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo discorrendo sobre a igreja de Corinto, que partia o pão, mas que partindo o pão, não tinha em correspondência a unidade de coração que aquele ato representava. Ou seja, Paulo mostra a necessidade de que o partir do pão seja uma expressão do nosso coração. Daí a necessidade que nós temos de pensar no perdão, um perdão genuíno. O perdão genuíno não é aquele que você que depende de outro, depende única e exclusivamente de você, quando você abre mão de qualquer ofensa sofrida, quando você abre mão da palavra que foi pronunciada contra você, quando você abre mão daquele golpe que você recebeu daquela pessoa, quando você então decide, perdoar é decidir. O perdão é um instrumento, é uma chave que nos permite acessar essa unidade de Deus. Ele diz, a fim de que os homens todos também sejam um, do modo como nós o somos. Uma unidade não coercitiva, ou uma unidade não porque a Bíblia diz, uma unidade não porque o pastor prega, uma unidade não porque se não for assim o que vão pensar de mim,
mas uma unidade de fato e de verdade pelo conhecimento e pelo reconhecimento do outro, enquanto sendo o outro um membro do corpo de Cristo, em que agora todas as diferenças são anuladas, né? Então ele diz, assim como eu e tu somos um, que sejam os homens também um, e que eles também sejam um em nós. É o terceiro ponto. Agora não é somente a unidade do pai com o filho, não é somente a unidade dos homens com os homens, mas é a unidade dos homens com Deus. E aí cabe aqui uma severa advertência, sem querer transformar esse momento tão magnífico num momento de tristeza, mas é uma reflexão no sentido de que não há verdadeira reconciliação do homem com Deus se não há reconciliação do homem com o homem. Ou seja, muitos desejam a unidade com o Pai, mas não desejam ou relativizam ou se esquecem da necessidade da unidade do homem com o seu semelhante. Ou seja, uma verdadeira reconciliação e unidade do homem com Deus produz naturalmente como reflexo, como resultado dessa reconciliação do homem com Deus, a reconciliação do homem com o seu semelhante. Então, que esse partir do pão de hoje sirva para nós não somente como a grande comemoração da unidade, né, tão prevista pela Escritura, que um dia vai atingir o seu clímax, o zênite dessa experiência, mas que sirva para nós também como um convite a que nós possamos cada vez mais nos voltar para o nosso coração e tratar com todas as indiferenças e com todas as diferenças e com tudo aquilo que porventura nos divide e nos separa uns dos outros. Esse é o ponto, pastor, quando o senhor coloca atingirmos o zênite, atingirmos o ápice dessa revelação e dessa experiência da unidade. A unidade, a semelhança das outras verdades bíblicas, ela deve ser experimentada de modo crescente e progressivo em nós. Veja, deixa eu fazer um pequeno retrocesso para depois nós colocarmos nesse ponto que o senhor colocou agora novamente. Nós podemos falar da unidade lá em João 12, 24. Nós citamos esse texto. Nós vemos ali um pé de trigo. Então nós temos a semente, nós temos Cristo, depois a morte e a multiplicação, o florescer, e todos nós somos o quê? Grãos de trigo naquele pezinho de trigo. Então percebemos a unidade, mas perceba como a Bíblia apresenta símbolos que, embora sejam vários, mas não negam a essência da mesma verdade. A unidade do pé de trigo. Depois ela cresce, ela avança, porque aqueles grãos, eles são debulhados, eles são descascados, eles depois se tornam uma só farinha. Nós vemos a unidade novamente. Nós temos... São moídos, exatamente, os grãos são moídos. Então o pé, nós temos a unidade, o pé de trigo. Nós temos a farinha, que são os grãos moídos. Dá para identificar, pastor Alexandre? Você é um grão, imagine no estado ali de pé, ali no pé. Eu sou outro grão. Há uma unidade, é claro, porque nós estamos no único pé. Sim. Mas agora imagine como essa unidade agora se torna mais íntima, de fato mais próxima, quando nós somos moídos. Como separar agora um grão do outro na farinha? É possível? Não é possível. Não tem como. Então há um acréscimo nessa revelação, nessa experiência. Progressão, né? A progressão do pé de trigo, da unidade do pé de trigo, nós avançamos para a unidade de uma única só farinha, pura, sem mácula, sem fermento. E essa farinha, ela é misturada, é sovada com água puríssima e cristalina. E se forma, então, uma massa, uma única massa. E essa massa é levada ao forno, em forma de uma bolinha, uma bolotinha, e se faz o quê? Um único pão. Novamente, uma única massa, um único pão.
há um processo de crescimento, há um processo de nós permitirmos o perdão, permitirmos a graça, permitirmos tantas coisas que são necessárias a nós para que a unidade, de fato, ela possa crescer em nós. Olhar para o próximo, olhar para o irmão da igreja e verificar que nós devemos experimentar cada um desses estágios da unidade, sem esquecer o anterior, mas cada estágio tem uma sua particularidade, cada estágio tem a sua beleza, a sua representação, a sua importância, mas a grande verdade que salta aos nossos olhos é que nós somos um. O corpo de Cristo é um. É um. Como disse Jesus, a fim de que todos sejam um. Essa é a suma de todo o propósito de Deus. Este é o fundamento da obra realizada por Cristo. E esta é a essência da pregação do Evangelho nos dias de hoje. E por isso nós estamos aqui. Quero convidar a todos neste momento, você que está em casa, separou o seu pãozinho, separou o vinho, o suco de uva, não importa. Eu quero neste momento pedir que todos peguem o seu pão. O pastor Josué pegue seu pão também. Eu vou fazer esse primeiro momento do pão. Vou pedir para o pastor Josué em seguida fazer o momento do vinho. Tá ok? Jesus, estando com seus discípulos reunidos, diz em Mateus capítulo 26, que tomando ele o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos desse único pão que representa o corpo de Cristo e a nossa unidade. O Senhor também declara aos seus discípulos, na noite em que ele foi traído, depois de ter dado o pão aos seus discípulos, ele toma o cálice e diz: este cálice é o cálice da nova aliança. O cálice que representa o sangue de Cristo, que foi vertido na cruz por nós, o sangue da reconciliação. E esse cálice nos reconciliou, esse sangue nos reconciliou e continua a nos reconciliar com Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fazei isto em memória de mim. Essas são as palavras do Senhor, até que Ele venha. Bebamos todos. Como diz o salmista no Salmo 116, ele pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Pergunta muito profunda, porque revela um coração grato ao Senhor. Como Deus é bom para conosco. Todos nós que estamos aqui participando neste momento, é testemunha da bondade do Senhor, do amor do Senhor e do cuidado do Senhor. E como salmista, nós perguntamos: o que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que dele nós temos recebido? Tantos são os benefícios, tantas são as graças, quanta misericórdia, quanto cuidado. O nosso Deus é um Pai carinhoso para conosco. Aquele que todos os dias nos acolhe, todos os dias nos alimenta, todos os dias nos abraça com seu calor, com a sua verdade, que nos dá esperança e força para prosseguir. E se nós então perguntamos o que nós daremos ao Senhor em troca de tudo isso, primeira coisa é que nós não podemos dar absolutamente nada ao Senhor, porque tudo pertence a Ele. E tudo aquilo que nós temos, nós recebemos das mãos dEle. Aquilo que hoje nós temos
das mãos dele nós recebemos. E, portanto, não podemos dizer que é nosso a priori, mas que ele nos concedeu para o nosso bem, para o nosso aprazimento. Então, nada podemos dar assim ao Senhor. Mas o salmista dá uma resposta muito linda. Ele diz: tomarei o cálice da salvação todos os dias da minha vida. E esse cálice que agora acabamos de tomar, que representa, na primeira instância, o sangue vertido de Cristo na cruz do Calvário, hoje, ao tomarmos esse cálice simbólico, representa em realidade de nós, dentro de nós, o cálice da salvação. Ou seja, a melhor maneira de nós sermos gratos ao Senhor é fazendo uso dessa salvação que Ele já nos deu. É recebendo para dentro do nosso coração essa salvação. Isso, certamente, é o grande gesto que nós podemos fazer em gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. O nosso tempo, pastor Josué, está escasso, estamos já há 4 minutos. Queria passar a palavra para você então falar com os irmãos suas palavras finais dessa reunião. Amém, pastor Alexandre, agradeço a sua gentileza. Cristo levou sobre si as nossas dores, nossos pecados, nossas enfermidades, toda a maldição recaiu sobre ele, e a nós foi dado o cálice da bênção, e a nós foi dado o cálice da vida. E nós temos então que nos alegrar diante de tamanha história de amor, essa história tão linda e tão bela da redenção. Eu quero me despedir dos irmãos agora, nesse finalzinho de live, deixando o meu abraço, deixando o meu carinho especial para cada um dos nossos irmãos, sabendo nós, ou lembrando nós, que esses momentos são muito importantes, são muito significativos para a igreja, que nós possamos fazer com alegria, que nós possamos fazer com reconhecimento das grandes bênçãos que foram dadas a nós, da parte do Pai, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quero convidar os irmãos, para que os irmãos estejam todos acompanhando a nossa reunião de domingo agora, às 18h30. Eu sei que o Bispo Alexandre falará um pouco mais sobre essa reunião, mas também quero fazer o meu apelo, o meu convite aos irmãos para estarmos na reunião, para que os irmãos também cooperem também nas ofertas, que os irmãos também exerçam sua mordomia cristã, para que possamos caminhar juntos, de fato, em unidade de vida, em unidade de espírito, como um só corpo, um só coração, uma só consciência. Um beijo em cada um de vocês. Queridos, eu quero agradecer aos 93 irmãos que até agora estiveram conosco. Muito obrigado de coração por atenderem o nosso convite e por permitirem ou por que essa reunião ela tenha acontecido. Reunião tão rica e tão maravilhosa. Quero enfatizar aqui o pedido do pastor Josué, os 2 pedidos, que os irmãos acompanhem as reuniões. Os irmãos que não podem participar presencialmente, pelos motivos que os irmãos já conhecem, acompanhem de suas casas a reunião de domingo às 18h30. Mas você que pode, você que tem a idade, está dentro do quadro, né, de idade que pode participar, não deixe de ir. O local está preparado para acolher os irmãos com toda a segurança. Os irmãos que estão indo sabem da grande bênção que é estar presente e sabem também de todo o cuidado que nós temos tomado para que nenhum dos irmãos tenha nenhum tipo de prejuízo. Não deixem de ofertar ao Senhor para a manutenção desse ministério. Nós agradecemos profundamente a todos vocês por todo o cuidado que os irmãos têm tido com as ofertas, mas nós estamos ainda no meio do mês e contamos, portanto, com a solidariedade de todos. Um forte abraço no coração de todos vocês, um beijo no coração e até domingo, se o Senhor permitir. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço.